pessoal, vamos lá para mais uma aula. Agora a gente falar um pouco sobre a abordagem legal sobre as criptomoedas. É super importante a gente ter em mente que hoje no mundo como um todo, as criptomoedas elas não são tratadas como dinheiro. Não existe regulamentação em nenhum país do mundo que diga como a gente utiliza as criptomoedas. No Brasil é a mesma coisa. Então a gente tem um mercado onde, na prática, você utilizar o seu uso das criptomoedas é livre, não existe uma regra de fato. A gente tem apenas uma instrução, a instrução normativa 1888, que é da Receita Federal, que dá as diretrizes do que seria o ideal para acompanhar as criptomoedas. Mas nada disso é obrigatório e está muito mais vinculado com a questão de os seus bens e declaração de imposto de renda. Por isso, inclusive, algumas pessoas ficam naquela questão: poxa, mas se não é regulamentado, será que eu estou cometendo algum crime? Será que é ilegal? Será que eu tenho algum problema se estiver envolvido com criptomoedas? Na verdade, não. Na verdade, a regulamentação, quando o governo federal coloca suas regras sobre, é muito mais para criar o que é o padrão da legislação para que tenha aí um mercado competitivo e legal e assegurado para todos os seus usuários do que qualquer outra questão. Então, quando você utiliza as criptomoedas, você não está fazendo nada ilegal. A gente só tem que entender que hoje a gente ainda não tem uma regra federal sobre isso. Está em aprovação. Hoje, no momento que estamos gravando essa aula, a gente está bem avançado nas discussões sobre a regulamentação das criptomoedas. Existe um potencial aí de que elas fiquem sob o guarda-chuva do Banco Central, mas nada disso ainda está muito certo. Então, assim que tiver atualizações, como a gente sempre fala, é importante que vocês busquem informações, busquem no mercado o que mudou dessas transações e vocês tenham em mente que sempre que tem uma atualização, pode ser que afete aí o seu uso, seja nas corretoras que vocês usam de forma centralizada ou mesmo o uso descentralizado quando você vai transformar isso em dinheiro de moeda fiduciária, transformar isso em real. Então, um ponto super importante para a gente sempre ter em mente é que hoje o que rege o dia a dia das criptomoedas no Brasil é a Instrução Normativa 188 da Receita Federal, que ela é de agosto de 2019, inclusive bastante recente. Essa instrução normativa, ela já teve algumas alterações conforme os anos foram passando e ela traz pra gente um conceito super importante: ativos digitais. As criptomoedas, elas não são tratadas como dinheiro, elas são vistas como se você tivesse aí um carro ou uma casa. O que isso significa? Significa que para você fazer as transações e a manipulação que você tem das suas criptomoedas, você sempre tem que imaginar que para os olhos da Receita Federal é como se você estivesse transacionando um imóvel. Então, um imóvel você pode comprar, você pode vender, você pode alugar. Tem várias formas de você utilizar o seu imóvel e da mesma forma a Receita Federal vê as criptomoedas. A instrução normativa, ela traz também algumas questões importantes que dizem sobre o imposto de renda. A gente vai ter uma aula específica para detalhar sobre ele. E ela fala também sobre a questão de multas e as penalidades que existe quando você não declara as criptomoedas. Só que assim, ela não é uma regulamentação, que é o que a gente espera, né, das diretrizes que tenha do governo federal para o seu uso. Por que isso faz diferença? Porque apesar dela dar as diretrizes todas, ela não coloca como obrigatório, ela não coloca para você uma necessidade, seja você pessoa física ou empresa, para fazer as transações que você tem dentro dos seus ativos. Óbvio que ela tem várias orientações dizendo de como você deveria utilizar isso como pessoa física, inclusive também falando sobre as corretoras centralizadas que têm sede no Brasil, mas é super importante que essas diretrizes, elas podem ser mudadas conforme a gestão da Receita Federal. Então, outro ponto super importante para a gente ter em mente é o seguinte: apesar de as criptomoedas terem surgido com o objetivo de descentralização, de liberdade na sua utilização, quando a gente vê o governo ou a própria Receita Federal criando leis e regras na sua utilização, a gente sabe que não é o princípio e a filosofia principal das criptomoedas, mas ajuda a gente a ter credibilidade no mercado. Então, quando a gente vê essas grandes instituições entrando, colocando diretrizes, organizando, por um lado, a gente pode até pensar que é só para controle, mas por outro, traz essa segurança. Essa segurança é importante, porque assim a gente vai conseguir massificar, a gente vai conseguir trazer pessoas de diferentes conhecimentos, culturas, para poder interagir com esse mercado. As empresas vão trazer soluções diferenciadas, porque elas vão saber que o mercado que elas estão entrando são sim corretos, são sim certos, e eles não existem problemas com o poder público. Elas seguem as diretrizes que são passadas e com certeza elas vão ter muito mais qualidade em suas interações e trocas comerciais quando o assunto for criptomoedas.